Vamos lá então, meus amigos, nós vamos concluir no nosso estudo de hoje esse nosso item de número 4 do Livro dos Espíritos, do capítulo que trata das esperanças e consolações, penas e gozos futuros. O item 4, natureza das penas e gozos futuros, nós estamos na questão 978 e como faltam só algumas questões, nós já vamos então fechar esse nosso capítulo, pelo menos essa é a nossa expectativa. Nós temos falado sobre o estado dos espíritos que desencarnam, retornando ao mundo espiritual depois de uma experiência aqui no mundo material, sempre tentando evoluir, tentando progredir, tentando resolver as suas pendências, enfrentando as suas dificuldades e tudo mais. E de acordo com o resultado final da obra que ele construiu aqui no mundo material, ele retorna então ao mundo espiritual e ali ele vai desfrutar da felicidade, ou o máximo de felicidade que ele conseguiu construir, ou enfrentar ali as mazelas, os tormentos daquilo que ficou como pendência para as suas resoluções futuras. Aqui na questão 978, na 77, só para a gente recordar, Kardec perguntou se os espíritos podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos. Segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima. Isso para que os espíritos nessa convivência, se eles conseguem ocultar aquilo que ele fez no seu passado, ocultar os seus próprios erros. E seria muito interessante, porque essa é uma conduta que a gente está acostumado aqui no mundo material. Nós olhamos um para o outro, damos o sorriso, conversamos e não se fala nos nossos erros, até porque seria bastante constrangedor se cada um contasse ali o seu passado delituoso, o passado próximo, um passado distante. Então a gente faz de conta que não aconteceu nada, ninguém tem nada com isso, fica por isso mesmo. No mundo espiritual, Kardec perguntou se seria tão fácil assim também nós ocultarmos o nosso pensamento, principalmente no que diz respeito àquelas situações em que nós nos deparamos com as pessoas que foram vítimas das nossas atitudes. Algumas vezes essa nossa relação de algoz e vítima, ela é revelada no mesmo instante em que a coisa acontece. Mas muitas vezes existem situações de traições, de agressões, de tentar derrubar um adversário para poder se dar bem, todas aquelas atitudes que nós temos, que nós vemos hoje no nosso meio, e a pessoa de repente nem sabe o que aconteceu com ela, sabe que alguma coisa errada aconteceu, mas não sabe quem fez, não sabe por que fez e tudo mais, e a gente diz assim, bom, já que a pessoa não sabe, não tem problema você chegar no mundo espiritual e ter que se revelar. Só que lá é diferente. Kardec perguntou se os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos e os atos da vida. E aqui então a resposta a isso não pode ser de outra maneira, ou seja, isso se revela naturalmente, porque no mundo espiritual nós não revelamos, não conseguimos ocultar o nosso pensamento, pelo menos no que diz respeito às nossas atitudes, às nossas condutas, aos nossos equívocos, porque isso transparece, diferentemente do que acontece aqui no mundo material, quando o pensamento, sendo uma energia bastante sutil, ele acaba não fazendo muito efeito aqui no mundo material. Agora, quando a gente vive no mundo das energias, naturalmente aquilo que se pensa é aquilo que se mostra. Como eu disse para vocês, no mundo espiritual a gente pode pensar assim que o nosso tipo de pensamento, ou o nosso nível vibratório, ele se assemelha muito aos cheiros que nós temos aqui no nosso mundo material. Você não consegue ocultar o seu cheiro. Você pode ter um perfume agradável, como pode ter um cheiro insuportável. Então, quer dizer, o seu cheiro é o seu cheiro. No mundo espiritual é assim, você pode ter pensamentos dos mais tumultuados, mas você tenta esconder e simplesmente não consegue.
Então é perceptível pelas vibrações, é perceptível até pelas imagens que nós criamos no mundo espiritual. Então os espíritos se encontram, né? E nesse reencontro exatamente existe ali a necessidade de uma reprogramação para os devidos ajustes. Quando é possível das duas partes se ajustarem, isso acontece com bastante rapidez. Entretanto, quando essas revelações acontecem e esses inimigos se reencontram, algumas vezes aquela busca de vingança, aquela agressividade, ela acaba depois trazendo grandes problemas para esses indivíduos e para outros também que estão próximos, né? Porque acaba criando ali um cenário, né, bastante conturbado, que muitas vezes demora para poder se resolver, algumas vezes encarnações. E quando a gente fala sobre perdão, auto-perdão, reconciliação, são palavras, são intenções muito interessantes, mas que no mundo espiritual, comparando com o mundo material que nós temos hoje, esse mundo material hoje nós não vemos isso com facilidade. As pessoas não se perdoam assim simplesmente. As pessoas, elas buscam, carregam a mágoa, carregam o rancor, carregam ali o desejo de vingança, né? Então sempre continua ainda alimentando esse sentimento negativo. E no mundo espiritual não é diferente. O soldado colocou, mas se forem erros separados, e mais ainda erros distantes, não há por que relembrá-los. Sim, não, o que a gente fala são dependências, né, soldado? Não aquilo, né? Cada um tem a sua própria história, cada um guarda, né, as suas próprias experiências. Isso diz respeito a ele, né? Seria até assim injusto, né, que você fosse cobrado por erros do seu passado que você já conseguiu vencer, que você já conseguiu se desvencilhar. Mas a pergunta é, os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente, né? Ou seja, existe um vínculo entre eles, e havendo esse vínculo, eles não vão conseguir quebrar essa atração que há entre eles sem que haja uma resolução. Quer dizer, então que tem a necessidade deles vivenciarem essa experiência, de se perdoarem, de se ajustarem, para depois cada um seguir o seu próprio caminho, né? Bom dia, pessoal que chegou. Na questão 977A, Kardec pergunta ainda: essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado? A resposta: maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado as suas faltas, as suas culpas, seja como espírito, seja como homem, e novas experiências corpóreas. Então, quer dizer, o que no mundo espiritual tudo é muito justo, quer dizer, você não tem uma alegria injusta e você não tem um sofrimento injusto. Enquanto há necessidade de aprendizado dessa forma dolorosa, isso vai acontecer, até chegar o momento em que isso simplesmente for dissipado, né, se dissipa pelas condições, né, pela capacidade que o indivíduo teve de resolver essas pendências. Na questão de hoje, 978, Kardec pergunta: a recordação das faltas para a alma, que a alma tenha cometido quando ainda imperfeita, não perturba a sua felicidade, mesmo depois que ela se depurou? Aqui a gente pode voltar um pouquinho nos estudos aqui do Livro dos Espíritos, relembrando aquele estudo que fala sobre o esquecimento do passado. Aquela lei do esquecimento, né? Muitos espíritos, a maioria dos espíritos, a imensa maioria dos espíritos reencarnando, tem ali esse bloqueio do passado, impedindo que ele se lembre de fatos, que ele se lembre das personagens envolvidas, do cenário em que ele vivenciou essas experiências, porque essas lembranças, normalmente com um teor bastante doloroso, acaba provocando no espírito grandes desequilíbrios. Então, ao reencarnar, esse bloqueio é uma necessidade para que nós não fiquemos presos naquele passado, mas sejamos capazes de vivenciar experiências, ainda que desconhecidas, para resolver esse passado delituoso. Então nós não nos lembramos dos fatos, mas nós nos lembramos dos resultados morais que isso proporciona. Então nós podemos colocar, por exemplo, como culpas, constrangimentos, temores, enfim, sentimentos que muitas vezes dominam o inconsciente. Bom dia, pessoal que chegou. Dominam o inconsciente desses espíritos culpados ainda, mas eles não sabem por quê. Então, na verdade, o grande desafio
e a gente lembra sempre que a nossa programação reencarnatória nos traz experiências compatíveis com essas necessidades de aprendizado do passado. E aí então a gente vai vivendo essas experiências de um modo inconsciente, mas sempre com essa conexão com esse pretérito, né? Então, quando se fala sobre esquecimento, então há uma necessidade, porque nós não temos condições de voltarmos no tempo e ficarmos revivendo aqueles equívocos. E a gente lembra sempre que é da nossa natureza ainda essa imperfeição, essa tendência às falhas, aos equívocos, aos erros, meu professor, aos erros e tudo mais. Então, é importante que a gente não revivencie isso constantemente, tendo essa liberdade de reconstruir um futuro de um modo diferente. Então temos esse bloqueio. Muitos espíritos retornam ao mundo espiritual e não necessariamente têm acesso àquelas informações do seu passado. O que eles conseguem se lembrar são esses detalhes próximos, de imediato pelo menos, né? Aquilo que ele vivenciou na sua última encarnação, ele revive aquilo tudo. E depois, quando ele estiver em condições, ele vai então relembrando daquele seu passado. Porque se nós tivéssemos esse acesso fácil às nossas encarnações anteriores, nós cairíamos na mesma paralisação, na mesma imobilização que aconteceria quando nós estivéssemos encarnados. Então, no mundo espiritual, nós não temos acesso a todo o nosso histórico anterior. Apenas aquilo que é necessário de imediato. E conforme a gente vai se adaptando, conforme a gente vai se equilibrando e percebendo a necessidade, há aquela regressão natural de memória onde a gente vai acessando aqueles arquivos anteriores. Aí a gente vai se deparando com situações que trouxeram para nós grandes dificuldades, aqueles erros que muitas vezes foram erros escabrosos, foram situações que nós desejaríamos apagar para sempre da nossa memória, mas infelizmente está ali presente, é uma experiência que foi vivida, consequentemente ela foi registrada e ela ficou armazenada. Então esses bloqueios que acontecem, eles são naturais para todos nós, então a gente vai acessando gradualmente conforme tem necessidade. Já pensei várias vezes, né, quando a gente chegar no mundo espiritual, será que vai ser fácil para nós a gente voltar no tempo e saber quantas encarnações nós tivemos anteriormente? Aí a gente lembra, né, porque pega, por exemplo, Emmanuel, que conta nas suas obras a sua própria história, nós temos ali encarnações que remontam da época de Jesus, do início desse nosso tempo, né, depois de Cristo. Então, lá no comecinho da nossa história mais recente, né? E aí então ficamos pensando, né? Será que será fácil alcançar essas nossas memórias anteriores? Apenas nem que seja por mera curiosidade, para saber qual foi a personalidade que eu tive, qual foi a experiência que eu vivi, onde eu vivi. E a gente lembra que isso é muito mais motivação do orgulho do que da necessidade de aprendizado. Porque nós queremos voltar na nossa história querendo lembrar exatamente ali quem de importante nós fomos no passado. Será que eu fui algum nobre? Será que eu fui alguma pessoa especial? Ninguém pensa em voltar no tempo e encontrar, né, aquele pobre camponês que acabou morrendo alcoolizado, que acabou morrendo de uma verminose, que acabou assassinando e depois morrendo executado. Ninguém pensa dessa forma. Todos nós queremos encontrar os reis e as rainhas, né, que existem dentro de nós. Então a gente tenta voltar no tempo mais por curiosidade. E aí então é que os espíritos nos lembram, né, que essas lembranças anteriores ou essas regressões mais profundas, elas são na verdade induzidas por esses nossos instrutores espirituais, e essas memórias servem exatamente para que a gente possa acessar determinados fatos que ainda comprometem a nossa evolução atual. Então não é simplesmente assim, eu vou me lembrar do que eu quiser, de quando eu quiser. Até porque a nossa memória ela vai registrando exatamente aquilo que é mais marcante, mais ou menos do que acontece hoje na nossa história. A gente não lembra, por exemplo, o que a gente comeu num certo dia, há 10 anos, em determinado tempo. A gente lembra de fatos que tiveram, de alguma forma, algum tipo de impacto no nosso inconsciente. Então elas ficam ali registradas. Mas o que Kardec lembra para nós, aqui a pergunta que ele fez, é exatamente isso. Se a recordação das faltas que a alma tenha cometido quando ainda imperfeita, se ela não perturba a felicidade mesmo depois que ela se depurou.
Então nós falamos agora de um espírito que já conseguiu alcançar uma elevação espiritual, já não se prende mais a esses pequenos detalhes da vida terrena, a esses erros, a esses equívocos, a esses desequilíbrios. Ele já conseguiu alçar ali voos mais altos. Mas o fato dele alcançar essa condição mais elevada não traz para ele também a possibilidade de apagar a sua própria história. Não existe, por exemplo, assim, eu vou lá e vou deletar esse arquivo, vou formatar o meu computador, vou ter ali uma crise de amnésia, aquilo vai ser esquecido para sempre. Pelo contrário, o espírito, quanto mais elevado ele é, mais facilidade ele tem de acessar, né, o seu próprio eu, digamos assim. Então, reconhecer a si mesmo, reconhecer a sua história e tudo mais. E a pergunta fica exatamente isso. Essas lembranças não é para ele um motivo de sofrimento, um motivo de dor? Será que, por exemplo, a gente fica imaginando quando Emmanuel ditou para o Chico Xavier a história daquele livro há 2000 anos, quando ele era um senador romano, e sendo um senador romano foi um daqueles que simplesmente ignoraram o sofrimento de Jesus, segundo o relato que ele nos traz, porque ele estava ali presente. Estava ali presente, teve a possibilidade de auxiliar na absolvição de Jesus, que estava sendo condenado como um subversivo, e ele simplesmente ignorou porque ele não queria se misturar com esses assuntos. E aí depois, passado esse tempo todo, atingindo esse conhecimento que ele tem, a gente fica se perguntando, será que quando ele se lembra disso, ele tem algum tipo de constrangimento, ele sente vergonha daquilo que ele fez, daquilo que ele foi? Isso porque a gente só cita Emmanuel, porque na verdade são fatos que são conhecidos, né? Mas e com esses tantos espíritos que já conseguiram alcançar essa elevação? E nós não falamos daqueles espíritos que alcançaram os níveis sublimes, nós falamos daqueles que são elevados dentro do nosso ambiente terreno, aqui do nosso mundo, do nosso planeta. Embora estejam desencarnados, trabalhando, né, em outros níveis, desenvolvendo outras atividades, não tendo mais as expiações dolorosas que nós vivemos hoje, mas estão aqui no nosso meio. Então, esses se lembrariam? Será que, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes se lembra de um passado delituoso, que Joana de Ângeles se lembra de um equívoco do seu passado? Todo mundo vai dizer assim, nossa, mas será que esses espíritos cometeram algum tipo de erro na sua história? Certamente que sim, porque eles passaram por todas as etapas que nós estamos passando hoje, sofrendo a influência do meio, sofrendo a influência do instinto, sofrendo a influência das imperfeições do caráter, para poder viverem as experiências, aprenderem, criarem ali anticorpos contra essas imperfeições do caráter e depois ali alçarem esses voos, né, de espíritos mais equilibrados. Então a gente fica pensando, né, isso provoca neles algum tipo de sofrimento? A resposta dos espíritos, não, porque ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. Então aí a gente lembra do quê? Do grande desafio que nós temos, que é o desafio do auto-perdão. O auto-perdoar-se é algo que para nós ainda é muito difícil. Para nós que estamos ainda nesse nível evolutivo, porque você comete uma imperfeição, você comete um equívoco, né? Você comete esse equívoco quando você vivencia as experiências que são consequências daquilo que foi praticado. Então, quer dizer, você passa pela expiação, né? Ou seja, o arrependimento, a expiação, a reparação. Você vivenciou todas as etapas, vamos dizer assim, formais, para poder se elevar diante daquele erro que cometeu. Mas o fato de você passar por tudo isso não quer dizer simplesmente que você não vai sentir vergonha por aquilo que você teve. Então, na verdade, todos os espíritos que hoje relatam suas próprias histórias, eles relatam como experiências vividas. E naturalmente, né, olha, eu gostaria de não precisar falar disso, mas já que é necessário, não tenho por que dizer. É como se nós hoje, dentro desse nosso grau evolutivo, biológico, ou seja, com a idade que nós temos hoje, eu tenho meus 43 anos, vocês têm a idade de vocês. Como é que a gente lida com os erros que a gente cometeu, por exemplo, lá para os nossos 13 anos, 15 anos de idade? Contar para vocês que quando eu era adolescente, eu fiz uma bobagem de adolescente, hoje, no alto dos meus 43 anos, eu não teria problema nenhum em comentar.
Porque eu lembro daquela época em que eu era imaturo, lembro que os erros que eu cometi, pelo menos no meu caso, né, não cometi erros tão graves assim a ponto de me constranger, não cometi nenhum crime, não cometi nada que comprometesse, né, os meus valores, a minha família. Então eu poderia dizer, olha, quando eu era garoto, eu cometi aquele negócio, eu peguei aquilo que não devia, eu briguei com o garoto na rua e coisa e tal. Então eu vou contando as experiências, né, mas para mim naquela época aquilo foi muito difícil. Aos 15 anos de idade a gente lidar com os próprios erros, dentro daquela nossa pequena sociedade, sabendo do julgamento que nós passamos e tudo mais, é muito difícil. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, outras experiências vão chegando, aquilo que nós cometemos naquele passado vai sendo corrigido com o passar do tempo. A gente começa a agir de um modo diferente. Se a gente brigou com 15 anos de idade, a gente já se reconciliou com aquelas pessoas porque era uma bobagem do passado. Então hoje a gente lida com muita maturidade com isso. A gente tem compreensão de que naquela época era muito difícil de lidar com aquela situação, mas hoje nós entendemos exatamente aquela nossa imperfeição, aquela nossa incapacidade de lidar com as consequências, né, de pensar nas consequências das ações que nós praticamos. Então, para os espíritos mais evoluídos é a mesma coisa, eles olham para os seus passados e sabem que os erros, mesmo aqueles erros mais difíceis, aqueles erros mais graves, foram cometidos em virtude da imaturidade, das circunstâncias, da incapacidade de lidar com aquela situação. Mas aí, depois daquilo tudo, eles já vivenciaram novas experiências, já se ajustaram diante de si mesmos, já se ajustaram diante das pessoas que, porventura, tenham sido vítimas das suas ações. E aí, então, eles falam disso como experiências e não como infelicidade. Porque eles sabem que, nós sabemos que, nós pensamos assim, né, se eu pudesse apagar o meu passado, muita gente pensa assim, né, fica lembrando, se remoendo naquelas situações e diz assim, se eu pudesse apagar o meu passado. Se alguém disser isso, é porque aquele passado ainda não foi resolvido. Aquele erro não foi perdoado, ou aquele erro, ou a pessoa ainda não se perdoou, ou aquilo ficou escondido, ficou apagado, ninguém quer comentar no assunto. Então, se a gente quer voltar e apagar, é porque a coisa ainda não está feita. Ela não se ajustou ainda, ela não teve o desfecho, digamos assim. Mas se por acaso aquilo já aconteceu, já foi resolvido, ótimo, não tem problema nenhum. Eu posso falar daquilo com tranquilidade, porque tudo aquilo que era necessário fazer para que houvesse aquele reajuste, tanto por mim como pelas pessoas ou pela situação em si, eu posso falar isso com tranquilidade, minha consciência está tranquila. É mais ou menos como se você entrevistasse duas pessoas que tenham cometido crime. Um é um presidiário que depois de cometer um crime foi preso, pagou a sua pena e foi liberto. Ele pode dizer assim, olha, eu sou um ex-presidiário, eu já fui preso, eu passei não sei quantos anos ali naquela pena, já ajustei, a justiça já me julgou e tudo mais, eu estou aqui então, estou quites com a sociedade. Agora eu pego uma outra pessoa que cometeu um crime e é um foragido. Como é que os dois vão lidar com aquele seu passado? Um vai embora, de certa forma, constrangido por ter cometido aquele crime, tem a consciência tranquila por estar em dia com a sociedade, por ter pago aquela pena, por ter sido punido pela sociedade. O outro não. Então, os espíritos pensam dessa forma. Claro que a gente procura sempre especular um pouquinho, né? Não, esse foi só um exemplo que eu coloquei, Sub-Zero. Porque, claro, a gente fala de uma sociedade, quando você pensa numa sociedade que não perdoa, é uma sociedade como a nossa. Mas vamos pegar esse exemplo de sociedade que você colocou e vamos falar da sociedade desses espíritos mais elevados. Como é que os espíritos, como é que, por exemplo, Bezerra de Menezes olharia para Joana de Ângeles, sabendo que ela, lá naqueles primeiros séculos dessa nossa era, pós-Cristo, que ela tenha cometido quando era adolescente, por exemplo? Será que eles se julgam? Será que eles se encaram com constrangimento? Ou será que eles se compreendem as fases que eles vivenciam? Então a gente fala de uma sociedade justa, de uma sociedade já que consegue compreender as etapas ou as experiências que cada um vivencia, né? Aí vai o perdão puro e simples, né? Agora, se a gente falar de uma sociedade como a nossa, aí é diferente. A gente já fala de preconceito, já é muito mais voltado para o egoísmo, já é uma outra história, né? Pois é, né? Tem gente que passa vários anos e não perdoa, mas tem gente que passa existências inteiras e não se perdoam. O problema é você se perdoar. É você pegar, chegar assim para as pessoas e falar assim, olha gente, eu cometi esse erro e peço desculpa por vocês.
chegar a se olhar no espelho assim e dizer assim, olha, eu não tenho problema em me encarar sabendo da minha própria história. É esse auto-perdão que é muito difícil. E é disso que está sendo falado, porque o espírito, a questão 978, fala da recordação das faltas. Ou seja, ele lembrar daquilo que ele fez. Será que ele se sente infeliz por isso? Eu também te perdoo por você não ser, Hermes, tá? Então, nesse caso, a gente tem sempre, quer dizer, ela não tem culpa porque ela resgatou as suas faltas. E o mais importante, ela saiu vitoriosa das provas. Então, ela aceitou as consequências, ela enfrentou todos os desafios, todas as dificuldades que eram necessárias para o seu aprendizado, aprendeu, consertou, ficou tudo bem, pronto, ela segue feliz. Claro que gostaria, se você perguntar assim, você gostaria de ter essa mancha, entre aspas, no seu currículo? Ele vai dizer assim, claro que não. Mas já que essa mancha está aí, eu lido muito bem com ela. Tranquilamente. Né? Não é necessário receber todos os perdões. Né? Olha, toda vez que há um atrito entre duas pessoas, para que você possa se perdoar, é necessário que você primeiro se reajuste, que você se demonstre o seu arrependimento, o seu constrangimento diante daquela pessoa que porventura tenha sido vítima daquela dificuldade. Então, na verdade, o auto-perdão ele é uma consequência natural do perdão, mas ele não é necessariamente uma obrigação, porque muitas vezes eu peço perdão para você com toda sinceridade e você não me perdoa. A partir desse momento em que eu faço isso com sinceridade e você não aceita, já não existe mais ligação entre nós. Porque eu me apresentei com sinceridade, eu estou sendo sincero. Agora, se você não me perdoa, você guarda mágoa, você guarda ressentimento, você guarda desejo de vingança, isso aí já é um problema seu. É um veneno que você está guardando para você. Porque você poderia também se desintoxicar me perdoando por aquilo que eu fiz, também com sinceridade. Né? Então, mas é tudo que vale, a sinceridade que você pede perdão e a sinceridade com que você perdoa. Quando há assim, eu peço perdão e você me perdoa, nós dois nos libertamos desse erro. Agora, quando um pede perdão, agora, por exemplo, eu falo para você assim, olha, eu te perdoo por isso, você está absolvido. Aí você fala assim, não, mas eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu mereço ser punido. É você que está carregando com você mesmo essa sua culpa. Então, perdão e auto-perdão, a sinceridade, todos são sentimentos envolvidos, sentimentos e valores envolvidos nesses relacionamentos, né? Nesse caso, em situações em que pessoas estão envolvidas, né? Em pessoas que estão envolvidas, acaba caindo exatamente nessa questão. As pessoas têm que compreender as suas próprias limitações. E é essa libertação que a doutrina espírita fala para nós. Você não é aquela pessoa que está ali sempre sofrendo. Né? O Guga colocou, né, a dificuldade é sentir que está faltando alguma coisa, né, mesmo talvez você se perdoando. É que algumas vezes, Guga, o que falta para nós é você sente necessidade de passar por uma experiência difícil para poder fazer com que aquele perdão seja válido. Então, assim, não basta você se perdoar, você tem que dar aquela chicotada nas costas, sabe aquele autoflagelo? Que a pessoa fica ajoelhada no chão dando chicotada nas costas. Algumas vezes só uma experiência prática, uma experiência real, que faça você sentir na pele as dificuldades daquilo que você fez, é capaz de te aliviar. Porque você vai dizer assim, não é só a questão do auto-perdão, eu também fui punido por isso, agora eu estou me sentindo bem. Porque tem gente que diz assim, olha, se dependesse de mim, eu gostaria de viver 10 encarnações sendo punido constantemente, de acordo com o grau de culpa que ele teve. Então tem pessoas que gostam de sentir a dificuldade mesmo ali. Ela quer ser punida, ela quer ser crucificada. É uma forma dela achar a justiça naquilo que ela fez de errado. Então cada pessoa lida de um modo diferente. Eu posso dizer assim, olha, eu pedi perdão, me perdoaram. Eu me auto-perdoei, agora é hora de eu começar a trabalhar e ser produtivo. Pronto, vou embora. Agora tem gente que diz assim, não, eu não posso fazer nada sem antes eu passar por essa punição. Eu quero ser punido, eu quero sofrer aquilo que eu fiz sofrer. Então ele vai sofrer. Mas depois desse sofrimento, quando ele quiser exceder esse sofrimento, ele vai ter que fazer aquele trabalho psicológico de dizer assim, olha, calma, já acabou. Você não precisa mais fazer isso. Não, mas eu mereço mais. Não, você não merece mais. Aí é aquele auto-perdão que precisa ser trabalhado também. Né? Então, o perdão sincero e o auto-perdão sincero
fazem com que as pessoas não sintam necessidade dessa punição desnecessária, né? Deixa eu ver aqui, o Sub-Zero colocou, né, acho que um trabalho voluntário paga. Cada um lida, né? Você, por exemplo, retribuindo o bem que você fez, retribuindo com o bem o mal que ou melhor, você modificando, você transformando o mal que você fez num bem que você pode fazer agora. Tudo, cada um lida de um modo diferente. O importante é que há sempre a necessidade de nós nos reajustarmos perante as leis divinas. Todo mal que você provoca, é necessário que você restabeleça o bem. Se eu fiz alguém sofrer, eu tenho que tirar a pessoa desse sofrimento. Se eu pratiquei o mal, é necessário que eu faça a reparação do mal que eu fiz. Aí a gente não pode dizer como isso vai funcionar. Vai depender da minha história, vai depender de quem são os envolvidos, vai depender dos meus sentimentos, da minha capacidade de perdoar, de ser perdoado, de auto-perdão, de uma série de situações. Aí a gente não adianta que tudo que eu falar para vocês a partir de agora sobre esse assunto vai ser mera especulação. Porque cada história é uma história, cada experiência é uma experiência. A gente sabe que os nossos erros são cometidos à vista, mas o pagamento depois vem a prazo. Então a gente tem ali a misericórdia divina que vai nos analisar. Então é uma série de situações que vão se envolvendo, né? Deixa eu ver aqui, o soldado colocou, né, quem pede muito perdão constantemente pode sinalizar para o fato de que esse indivíduo pode estar sendo descuidado na relação com outras pessoas, né? E fraqueza de caráter também, né? Ele erra, pede perdão, ele até pede perdão com sinceridade, mas ainda a sua fraqueza de caráter não permite que ele se ajuste. Então ele vai aprendendo com os próprios erros, né? Até que vai chegar uma hora em que alguma coisa mais drástica vai acontecer para que ele possa despertar realmente daquela condição. Porque ele pode realmente estar sendo sincero. A gente vê muito isso algumas vezes em relações afetivas, relações matrimoniais. Tem aquela pessoa, né, um dos dois do casal ali, tem aquela fraqueza, né, de infidelidade, de fazer programas com os amigos, deixando a pessoa da família em casa, aquela coisa toda. Aí ele se arrepende, pede perdão e tudo mais, de repente ele erra de novo e pede perdão, não sei o que. Isso aí na verdade já é uma fraqueza de caráter. Então ele precisa tratar essa fraqueza de caráter para não ficar magoando, né? Então tem ali a nossa história que vai se desenrolando, né? Passa assim, Zé. Tá, me lembra no finalzinho. Vamos em frente aqui então. Questão 979. Olha só aqui. Muito bem. A gente falou sobre as lembranças que o espírito teve sobre o seu passado. Agora a gente vai falar sobre as provas que ele ainda vai ter que sofrer. 979. As provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? Aí eu penso assim, bom, eu já vivi muita coisa, já cometi ali os meus erros, aquela coisa toda, mas eu ainda tenho algumas provas para poder resolver pela frente, porque eu ainda sei que, embora eu não tenha pendências com outras pessoas, porque a gente sempre acha que os erros que a gente comete é sempre em direção aos outros, e nunca em direção a nós mesmos. Muitas vezes eu acabo tendo atitudes contra mim mesmo que eu não me perdoo por fazer isso. Então, na verdade, eu negligenciei a minha existência terrena, eu fiz pouco caso das pessoas que estavam ao meu lado, dos recursos que foram colocados à minha disposição, da minha própria necessidade de evolução. Eu posso, por exemplo, ser um usuário de drogas, eu posso ser uma pessoa que cometeu suicídio, eu posso ser alguém que simplesmente abandonou as responsabilidades da vida, e não necessariamente envolvendo outras pessoas. Claro que as pessoas que, de alguma forma, tinham algum envolvimento afetivo comigo vão sofrer por aquilo que eu fiz contra mim mesmo. Mas a partir do momento em que elas começaram a se distanciar, eu comecei a sofrer por aquilo que eu provoquei. E aí eu vou ter que reparar, por isso mesmo, as minhas próprias limitações, e eu vou depender então da caridade alheia para poder me restabelecer. Ser recebido numa família que vai me aceitar com as deficiências e limitações que eu tenho, de passar, de ter pessoas próximas que vão me ajudar simplesmente pela vontade de ajudar, sem ter nenhuma obrigação. Então eu vou virar mais ou menos como se fosse um mendigo espiritual, ou mendigo moral, implorando a caridade alheia para poder me ajudar a me reerguer. E essa necessidade, essa
condição de pedinte é para mim uma grande prova, né, do orgulho, da vaidade, de não ter aquilo que deseja, mas ter apenas aquilo. Mas assim, então, tá, beleza, filhinho. Ele começa então a chegar num nível evolutivo. E aí ele lembra ainda que, embora ele tenha chegado em determinado nível, ele tem provas para poder vivenciar no seu futuro, para poder chegar naquela condição de espírito mais elevado. Nós temos aqui, todos nós, né, nós temos, embora tenhamos algumas pendências ainda a resolver nessa nossa existência, e nessa nossa existência nós criamos situações que infelizmente vão se prolongar um pouco ainda para a próxima ou para as próximas encarnações, nada tão grave, assim a gente espera, né? Nós temos provas de caráter ainda para poder sublimar. Algumas vezes nós somos orgulhosos demais, nós somos agressivos demais, nós somos, né, desequilibrados nessa ou naquela área da nossa vivência e tudo mais, e somente através de provas morais, de provas de caráter, né, a gente vai conseguir superar essas dificuldades. Se por acaso eu sou orgulhoso demais, eu vou ter provas que vai exercitar em mim a humildade. Se por acaso eu sou muito egoísta, eu vou ter provas de caráter que vai fazer com que eu aprenda a generosidade. Mesmo que não seja a generosidade que eu pratique, mas que eu dependa da generosidade dos outros. Então, são provas que a gente vai vivendo, quer dizer, eu não precisava ser um mendigo, por exemplo, por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu fiz, mas pelo fato de ser uma pessoa extremamente apegada, extremamente egoísta, a mendicância, por exemplo, pode ser uma grande prova de caráter para mim. Então eu fico pensando, né? Aí eu penso cá com os meus botões, né? Fico pensando assim, o que será que a vida me reserva no futuro? O que será que eu preciso, não o que eu preciso aprender, mas o que será que virá como aprendizado para aquilo que eu preciso aprender? Eu começo a me analisar, né? Eu pego assim, como o André, começo a analisar assim as minhas características, começo a analisar a minha personalidade, faço aquela viagem interior assim em busca do meu autoconhecimento, e eu começo a perceber assim, bom, eu estou errado nisso ainda, estou errando naquilo, tenho um pouco mais nisso, um pouco menos naquilo. O que será que vem por aí como lição para mim? Será que vai ser muito difícil? Será que eu vou sofrer muito? Será que não vou? Será que aquilo que eu vivo hoje nessa minha existência vai ter alguma diferença no futuro? Né? Aí eu penso assim, né? Será que hoje eu sendo baixinho, meio careca, meio feio e tal, será que no futuro eu vou conseguir ser um pouco mais alto, mais bonito, um pouco mais rico? Então a gente começa a elaborar assim o nosso futuro, claro que com muito otimismo, né? Mas quando a gente bota o pé no chão, a gente fica assim, opa, o que será que vem por aí? Né? O Hermes colocou, né, as provas a que ainda terá que sofrer. Como sabemos disso, né? A questão não é quais são as provas, né, mas quais são as necessidades que a gente tem, né, Hermes? Essas provas são exatamente isso que eu estou colocando, né, esse mistério que a gente não sabe. Se eu sei que eu sou uma pessoa muito orgulhosa, já identifiquei o meu orgulho. Agora, o que será que eu vou ter que vivenciar para poder aprender a ser humilde? É esse que é o grande mistério que a gente não sabe. Né? Então, esse é o desafio. Então, o que Kardec perguntou aqui para os espíritos as provas que o espírito ainda terá que sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade, é exatamente aquilo que a gente colocou agora. Quer dizer, as minhas provas pessoais futuras me preocupam no futuro, vai depender da minha consciência. Vai depender do grau de culpa que eu carrego. Agora, se minha consciência está tranquila, eu sei que as provas que virão serão provas leves. Serão provas para dar somente aquele polimento naquilo que eu preciso fazer. Agora, se eu sou um espírito culposo, se eu sou um espírito cheio de falhas, eu já sei que a prova já não é bem assim. Eu vou ter que pegar aquela lixa grossa e esfregar bastante para poder dar aquele ajuste. Então, vai depender do quê? Daquilo que eu sou hoje. Eu só tenho medo do futuro se o meu presente for um presente equivocado. Se o meu presente me coloca na condição de uma consciência tranquila, certamente terei no futuro também um futuro tranquilo, embora um futuro ainda com desafios que vai sempre vir como aprendizado. Eu sou um bom aluno hoje, né? Exatamente, eu sou um bom aluno hoje. Tirei boas notas aqui nesse meu ano letivo. O ano que vem eu sei que eu vou ter que aprender coisas novas, mas como eu sou um bom aluno, eu sei que eu vou me dedicar e vou conseguir tirar notas boas. Agora eu sou um aluno preguiçoso, um aluno que faz, um aluno que não faz, aquela coisa toda. Eu sei que eu estou passando de ano assim, mas passando de ano arrastado. O ano que vem eu já sei o que me espera. Lá vem bomba de novo. É a preocupação que nós temos. Vamos para a resposta dos espíritos. Então é uma preocupação, essas provas futuras,
Para a alma que ainda permanece maculada, sim. É por isso que ele não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver inteiramente pura. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas, porque ainda tem de passar, nada tem de penoso. A gente fica imaginando assim, né? As provas que eu tenho que vivenciar e as provas que Chico Xavier tem que vivenciar, porque ele também tem provas para vivenciar. Embora ele tenha alcançado toda essa magnitude que ele apresentou aqui hoje, pela sua nobreza de caráter, pelo trabalho de caridade que ele desenvolveu, por tudo aquilo que ele ensinou, por tudo aquilo que ele aprendeu, eu fico imaginando quais seriam as provas que ele tem que vivenciar. Aí eu falo assim, bom, Chico Xavier, depois de tudo que ele já passou, as provas dele devem ser assim, aquela prova de bobagem, né, comparado com as nossas, né? Agora as minhas provas pessoais já são bem diferentes. As minhas provas pessoais já são um pouco mais pesadas, um pouco mais sacrificantes, digamos assim, né? O soldado colocou, né, para o desenvolvimento espiritual, a pobreza é mais fácil, embora sofrida, do que a riqueza. Depende, soldado. Se você por acaso é um espírito que você ainda tem um certo grau de rebeldia, a pobreza pode fazer de você um espírito muito mais rebelde. Então, a gente já leu aqui, quando a gente estudou a prova da riqueza e a prova da pobreza, nós temos ali aprendizados diversos para espíritos que têm necessidades. Então, um espírito, por exemplo, que vivenciou a prova da riqueza, ele falou assim, olha, eu passei pela prova da riqueza, aquelas psicografias que eu leio aqui na sala para nós, né? Então ele dizia assim, olha, eu fui filho de um grande advogado, tive ali uma vida muito interessante, tive fama, tive isso, tive aquilo, mas eu não segui o aprendizado do meu pai, que era um grande advogado, mas ele se dedicava também a auxiliar pessoas que não precisavam. Eu aproveitei tudo aquilo que meu pai construiu e eu só tinha clientes importantes, clientes que praticavam grandes crimes, que me davam grandes retornos. Depois que ele desencarnou, ele falou assim, olha, eu tive a prova da riqueza nas mãos, joguei fora e hoje eu passo a maior vergonha de não ter aproveitado tudo aquilo. Na mesma reunião em que esse espírito se manifestou, veio outro em seguida. Ele falou assim, é muito fácil para vocês falarem da prova da riqueza. Eu vivi numa favela, numa grande cidade, quando a gente almoçava, a gente não tinha o que comer. A casa nossa era com terra batida. A minha mãe teve um monte de filhos ali, com filho morrendo de fome. Então não vem falar de prova de riqueza que é difícil não, porque só quem passa pela pobreza sabe como é. Então a gente começa a ver o quê? Opa, não é bem assim. Então, prova de riqueza, prova de pobreza, vai depender do preparo do espírito para receber aquela prova. Porque se ele não estiver pronto para receber aquela prova, ele vai passar por situações piores ainda. Ele vai agravar muito mais a sua situação. Então, tanto as expiações, né, conforme assim, alguns aprendizados que a gente tem, é dito assim que a expiação, você percebe um espírito quando passa por uma prova, né? Pois é exatamente isso, soldado. Você tem assim características muito interessantes para cada tipo de prova. A riqueza te cega, a pobreza te revolta. Qual é a pior? Aí vai depender do que? Do espírito que está vivenciando aquilo. Conforme foi colocado para nós, a gente percebe assim que você consegue identificar um espírito que passa por uma prova e um espírito que passa por uma expiação, porque a pobreza pode ser uma prova, pode ser uma expiação, né? Você consegue identificar pelo grau de rebeldia ou de resignação. Normalmente o espírito que passa por uma expiação, ele é mais resignado, porque a expiação é uma consequência do seu arrependimento, da vontade de consertar, da vontade de fazer a coisa certa de novo. Então a expiação para ele é uma consequência natural daquilo que ele quer aprender. Já a prova, se ele não escolhe, é uma imposição para que ele possa passar por aquilo. Pergunta para um aluno de uma escola se ele gostaria de fazer uma prova. Ele vai dizer, ah não, prova é muito chato, porque eu vou ter que estudar, porque eu não quero. O professor, não me interessa, dia tal é prova, se virem. Agora você fala, por exemplo, para um aluno que faz um doutorado, que faz um mestrado, que está se formando na faculdade, que ele tem que entregar a monografia dele. Ele não vai se rebelar, porque ele sabe que ele tem que fazer isso, faz parte do seu processo. Então ele tem consciência de que assim que acabar o curso dele, ele vai ter que apresentar um trabalho que ele vai ter que se sacrificar, vai ter que sacrificar horas, vai ter que fazer pesquisa, vai ter que conversar com a família, com o namorado, com a namorada, que ele vai ter que dedicar mais tempo. Então ele começa a se ajustar para poder passar por aquela experiência. Já o espírito que é um pouco mais rebelde, a prova vem como uma imposição.
Então a gente vê assim, você pega, por exemplo, num hospital, eu já coloquei para vocês essas duas experiências. Você vai num quarto de hospital, você pega 2 doentes no mesmo quarto, 2 pessoas que têm o mesmo tipo de doença, as 2 pessoas deitadas, né, uma ao lado da outra. E aí você começa a analisar que uma está revoltada, a outra está resignada. Por que isso tudo? É como se uma fosse obrigada a passar por aquilo e a outra tivesse escolhido passar por aquilo. Essa é a diferença, você escolhe a sua resignação. Agora, claro que tem aqueles indivíduos que passam por provas que ele mesmo escolheu. E aí então ele tenta superar aquilo tudo, né? Deixa eu ver aqui, se o espírito não está desenvolvido, né, seria temerário dar riqueza a ele, né? É o que a Condessa Paula fala sobre isso, lá no livro Céu e Inferno, nos exemplos, né, dos espíritos felizes. Ela diz para nós que a prova mais difícil que tem é a prova da riqueza, né? Porque ela te estimula as viciações, te estimula o egoísmo, te estimula a você se tornar uma pessoa interesseira, aquela coisa toda. Então ela sempre aconselha, se você tiver que escolher a sua prova, deixa a prova da riqueza para o final. Passa por todas aquelas que vão te amadurecendo, para que você saiba lidar com o poder que a riqueza te dá. É o que ela fala para nós, né? Mas independente do tipo de prova que você passe, se você não tiver maturidade para vivenciá-la, certamente você vai ter ali a sua dificuldade também, né? Então, um indivíduo que não tem equilíbrio, certamente a riqueza para ele é uma prova muito difícil, mas às vezes é uma necessidade que ele tem. Ele faz tanta questão de viver a opulência, de viver o poder, que vai chegar uma hora que vai dizer assim, tá bom, então você quer? Então vai lá, boa sorte. Tanto que no livro Céu e Inferno tem uma passagem de um espírito que ele cometeu um crime muito grave, de assassinato. E aí então, na entrevista que Kardec fazia com ele, foi perguntado, mas você se arrepende do que você fez? Ele falou, é mais ou menos assim, né? Eu não lembro exatamente os detalhes, mas ele dizia assim que, sim, eu me arrependo, mas foi uma prova que eu pedi, e eu percebi que eu não dei conta. Eu percebi que ela era muito maior do que eu imaginava. Então, quer dizer, ele solicitou aquela experiência e acabou sucumbindo a ela mesma. Então, normalmente, os espíritos amigos nos orientam devidamente para determinadas situações. Agora, algumas vezes essas provas são concedidas. Em que situações, em que circunstâncias, quais são os critérios, isso a gente não sabe exatamente analisar. Então, a prova da riqueza nem sempre é a última, como foi colocado pela Condessa Paula. Algumas vezes ela pode ser uma das próximas, né, uma das mais, as que virão assim na sequência, né? A Guga colocou ali para nós, né, o pior é quando se passa pelas duas na mesma existência, né, e o que aparenta para nós que estamos observando é que a primeira foi esquecida, né, nem vou mencionar o nome por não ter certeza, embora as evidências falem por si. No caso, Guga, quando você fala nas duas, não é o fato de você passar pela riqueza. Algumas vezes você viver na riqueza e passar pela perda é exatamente ali a grande prova que você passa. Porque a sua prova não era você ser rico. A sua prova é você aprender a lidar com a perda. É você ter o poder e você ser destituído desse poder, passa pela humilhação, pelo constrangimento. Nós temos ali empresários, nós temos políticos, nós temos artistas, nós temos pessoas comuns que viveram experiências assim de grande felicidade, de grande importância e de repente, puf, tiveram uma reviravolta. É essa reviravolta que é a grande experiência que eles tinham que vivenciar. Porque a gente não sabe, isso aí cada um tem a sua própria história, né? Então, como a gente percebe, é exatamente isso. Você passa por duas situações diferentes, mas a oscilação entre uma e outra que é. Algumas vezes você nasce na pobreza e você, com o passar do tempo, você se torna uma pessoa rica. Ou fruto do seu trabalho, ou por um prêmio que você recebeu, ou por, sei lá, qualquer situação que te coloque numa condição diferente. Essa mudança repentina de dois estilos de vida também é um tipo de prova. Se você era pobre e você se torna rico, a humildade que você deveria ter quando era pobre, você deve conduzir para a sua riqueza. Agora, se você é rico, naquela condição de orgulhoso, de poder, e de repente você se torna pobre, você vai ter que aprender exatamente o oposto. Né? Então, são várias as situações, e quando você coloca várias pessoas passando pela mesma prova, você terá resultados diferentes. Não adianta você dizer assim que todos vão acertar, todos vão errar, um vai ser mais, outro vai ser menos. Ou todos vão ser mais, ou todos vão ser menos. Cada um vai lidar com uma experiência diferente.
A doença, assim, não precisa falar só de riqueza, a doença, a constrangimentos sociais, relacionamentos afetivos, tudo isso te proporciona um tipo de experiência. Vai depender de você ter sabedoria de absorver a lição que aquilo transmitiu, né? Deixa eu ver aqui que foi colocado. Tá, né? O Brás colocou, né? Eu não quero nascer de novo puxando cachorrinha, não, né? Vai saber, Brás. Às vezes o que a gente não quer é o que acontece, né? Vai saber, né? Riqueza nos dá as maiores responsabilidades, né? O espírito tem que estar preparado para isso, sim. Né? Essa é uma, né? Esse tipo de poder, de facilidade que o espírito acaba adquirindo, né? Olá, Cindizinha, bom dia, Lê. Esse tipo de facilidade e poder que a riqueza te dá é um grande desafio de caráter, porque é uma tendência muito natural, né? Você se tornar uma pessoa orgulhosa, arrogante, egoísta, indiferente com o sofrimento alheio, né? Então isso te estimula a muitos, mas como eu falei para vocês, cada tipo de experiência estimula em nós um tipo de fraqueza, ao mesmo tempo nos estimula também a criar anticorpos para lutar contra essas fraquezas. Então eu posso ser uma pessoa rica, por exemplo, mas ser uma pessoa doente, com uma doença assim muito grave. Aí eu fico pensando, do que adianta a riqueza se por acaso é isso? Eu posso ser uma pessoa muito rica e uma das grandes provas que eu tenho é perder da minha família pessoas que eu amo. Do que adianta essa riqueza? Então nós temos ali várias e várias situações que vão se combinando, né? A gente lembra que as nossas provas, as nossas expiações, a nossa programação é uma teia de retalhos. Né? É uma grande rede, né, de pescador, né? Que são nós que vão entrelaçando linhas para cá, linhas para lá, coisa para cá, extremamente complexo. Né? Por isso que eu falei para vocês, né, aquele livro, tem um livro muito interessante que chama Eustáquios, 15 séculos de uma trajetória, né, conta a história de um espírito que vivenciou vários tipos de situações diferentes, de poder, de indiferença, de assassinato, de generosidade. Então ele vai contando a sua evolução, encarnação após encarnação. Então ele contou 1500 anos da sua própria existência. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, dê uma lida. Né? Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. É bem bacana. Né? Guga colocou muito boa explicação, né? Mas e quando a pessoa lida com o fato do poder que ela adquiriu, influenciar a vida de massas? As pessoas se esperam muito dele, pela história de vida da pessoa, mas o que a gente se depara com o passar do tempo é que ocorreu uma mudança de caráter muito grande. É a corrupção do poder, né? A corrupção do poder que vai te... Todos nós estamos expostos a isso. Agora a gente lembra sempre, né, que se por acaso você tem o poder, principalmente o poder público no caso, esse poder público ele foi dado pelo próprio povo. Se o povo elegeu aquela pessoa, o que o povo esperava daquela pessoa? Se você, por exemplo, eu sou um político, e eu apresento para vocês uma proposta que vai beneficiar todo mundo. Né? Então eu vou lá, faço, aconteço e tal. Aí todo mundo acredita em mim. Né? Pois é, Brás, estou comemorando ainda. Então todo mundo acredita em mim e vota em mim. E eu sou uma pessoa corrupta, eu faço isso, eu faço aquilo. Muitas vezes, passar por essa experiência é uma prova não só para mim, mas para o próprio povo. Então a necessidade de aprendizado, muitas vezes é o interesse do povo, porque o povo é egoísta, né? A gente vota naqueles que vão torcer para o nosso lado. Eu não torço para o bem comum, para o bem geral. Eu torço pelo partido, eu torço pelo meu próprio interesse e coisa e tal. Então, como nós somos ainda muito divididos nessa questão da generosidade, né, eu voto naquele que vai me beneficiar. Aí você fala assim, mas esse não é o melhor candidato. Eu falo, o problema é seu. Ou a gente brigando aqui para ver quem vai se beneficiar mais. Essas frustrações que são passadas para nós são muitas vezes frustrações necessárias para o próprio aprendizado. É isso que vai nos amadurecendo. Se a gente não amadurece pelo amor, a gente vai pela dor. E essa dor da frustração, do poder e tudo mais faz parte desse processo. Tanto que nós temos ali nações, por exemplo, que têm ditadores ainda. Por que uma nação tem que conviver com um ditador que manda matar, que manda fazer, manda acontecer pela sua própria vontade? É porque esse povo é indisciplinado. Então ele tem que passar por essa experiência. Hoje nós vivemos uma democracia, mas a gente nunca foi, nem sempre foi assim. A gente continua ainda fazendo as nossas eleições de acordo com nossa educação, de acordo com o nosso ponto de vista. Então os nossos empresários,
os nossos administradores, os nossos legisladores, tudo isso faz parte do nosso povo. Quando a gente pega assim, por que, por exemplo, as nossas leis, as leis do nosso país são leis tão injustas? Ou pelo menos algumas das leis do nosso país, leis importantes, são leis tão injustas. Essas leis são injustas porque nós colocamos como legisladores pessoas que não têm competência, porque a gente brinca com o poder. Eu já falei para vocês a importância de um congresso, o espiritismo e a política. Aí todo mundo vai dizer assim, mas o que a política tem a ver com o espiritismo? Tem a ver tudo. Porque política, na verdade, é a arte de articular os interesses. E como é que você vai votar num palhaço, você vai votar num jogador de futebol, você vai votar numa miss qualquer coisa, num cantor que aparece na televisão para decidir o destino do país? Enquanto a população continuar brincando com o seu próprio futuro, ele vai continuar sofrendo as consequências disso. Então, na verdade, votem analfabeto para poder melhorar a educação do país. Como isso? Como podemos fazer isso? Então, na verdade, nós temos que fazer o quê? Temos que fazer uma reviravolta na nossa educação política, na nossa educação científica, para podermos saber exatamente o que a gente vai fazer. É essa a questão que eu coloco para vocês sempre. Enquanto a gente brincar num mundo que exige de nós tamanha seriedade, a gente vai sofrer as consequências dessas brincadeiras. Então ninguém veio aqui para brincar. Mas enquanto a gente brincar, vai acontecer isso. Eu te dou o dinheiro na mão. Esse dinheiro você pode construir grandes coisas, ou você pode brincar com esse dinheiro. As consequências vai depender das suas próprias escolhas. Vai com Deus, filhinha, até mais. Então por isso que a gente fala sempre, são tudo consequências. Agora, por que cada um, por que esse fulano estava ali, por que ele fez aquela outra coisa, isso a gente já não sabe fazer. Já é muito difícil da gente pensar. Deixa eu ver que vocês colocaram aqui também, vamos em frente aqui também, É a mesma situação, Guga, que você vivencia, quando a gente fala assim, por que a gente tem uma polícia como a nossa? Na verdade, esses policiais que estão lá, eles são pessoas que saíram da sociedade. Os mesmos valores da sociedade, a mesma educação que a sociedade deu para ele. Então, na verdade, não é o policial que é corrupto, é o cidadão que já era corrupto que se tornou policial. E se não fosse ele, seria outro. Então, na verdade, uma sociedade bem estruturada, uma sociedade bem organizada, bem moralizada, você vai ter políticos moralizados, juízes moralizados, policiais moralizados, comerciantes moralizados. Então você não pode julgar a corrupção pela profissão ou a posição da pessoa, mas você julga, na verdade, a corrupção por aquilo que ela é como cidadão, como pessoa, como espírito que ela é. Então, na verdade, é o espírito que vai ascendendo a essa carreira, a essas posições na carreira, e chegando lá em cima ele vai mostrar aquilo que ele é. Só que quanto mais poder ele tem, maior é o estrago que ele faz. Se ele é um corrupto, mas ele é um Zé Ninguém, ele não vai fazer nada. Agora, se ele é um corrupto, ele se torna alguém importante, aí já é diferente. Mas ele vai continuar sendo aquele mesmo corrupto que ele era. Então, na verdade, a gente tem que reformar o espírito. Não é falar assim, eu preciso de advogados, preciso de juízes que sejam honestos, políticos que sejam honestos. Você precisa de pessoas honestas. E como consequência natural, essas pessoas vão ocupando esses cargos de uma forma honesta. Então, por isso que quando Kardec pergunta, no próprio Livro dos Espíritos, qual é a contribuição que o Espiritismo pode dar para a transformação do mundo, é exatamente isso. Esclarecendo as pessoas da responsabilidade do espírito, da importância da reencarnação, dos valores morais que precisam ser disseminados. Tudo isso é assim. Então a gente vê que não é um processo tão complicado da gente entender. Na verdade, na prática isso pode ser difícil, mas o processo em si é muito fácil, muito claro. Ah, mas esses professores que a gente tem hoje não prestam. Pessoas que não prestam. Ela podia ser professora, ela podia ser médico, ela podia não ser uma dona de casa ou um empregado de uma empresa, não importa. Ele ia continuar sendo aquela mesma pessoa com um caráter muito fraco. Então é nisso que a gente tem que pensar sempre. Vamos aqui em frente, pessoal, só para a gente concluir esse nosso assunto. Kardec faz aqui um comentário para nós, olha só. Ele diz assim, a alma que chegou a um certo grau de pureza goza a felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz com tudo o que vê e a rodeia.
o véu se eleva para ela, descobrindo os mistérios e as maravilhas da criação, e as imperfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. Isso colocando para nós, né, que as provas que ela vai ter que sofrer, quanto mais para frente ela quer olhar, quanto mais preocupação ela tem em fazer a coisa certa, menos difíceis, menos complicadas vão ficando essas provas. Então, quando ela chegou num certo grau de pureza, ela desfruta de toda a felicidade. Agora, quando ela está cada vez, quanto mais perto ela está chegando desse estado de plenitude, mais felicidade ela tem, mais pressa ela tem de fazer a coisa certa. Agora, no nosso caso, como a gente não experimentou ainda essa felicidade, a gente ainda acredita na felicidade dos prazeres, do conforto e tudo mais, a gente acaba se equivocando nas escolhas. E é por isso que a gente tem que estudar, né, uma filosofia como essa, que vai mostrando para nós que, olha, a vida é muito legal, a vida é muito prazerosa, mas a vida não é uma brincadeira. Você não veio aqui para sentir prazer, você veio aqui para trabalhar. E o trabalho, muitas vezes, exige sacrifício. Né? Não, mas é verdade, né? O Guga está me escrevendo aqui em PVT falando sobre essas explicações para nós, é que a gente tem uma tendência muito natural em julgar a posição. Ah, mas as religiões têm ali líderes que são corruptos, eu não gosto de religião. O problema não é religião, o problema não é o pastor, o padre ou o palestrante. É a pessoa que não tem moral para ocupar aquela posição. Então, na verdade, é a base que a gente tem que trabalhar. É da base que a gente vai transformando a sociedade, transformando qualquer posição que ela ocupa hoje. É isso que a gente tem que compreender. Olhar para o indivíduo e falar assim, ele não é um policial corrupto, ele é um ser humano corrupto. E ele será corrupto onde quer que ele esteja. Então as nossas instituições precisam modificar, por exemplo, seus sistemas de avaliação. Mudar os seus critérios, mudar isso, mudar aquilo. A gente pega, por exemplo, saiu essa semana passada, nessa semana que passou, sobre as faculdades de medicina no Brasil. Ah, mas só tem médico isso, só tem médico aquilo. A culpa não é do médico. As instituições que formaram aquela pessoa que gostaria de ser médica. As famílias que não deram valores para aquelas pessoas que gostariam de ser médicas. Então a gente vê que o problema é muito mais na base do que ali em cima. A gente está fazendo o trabalho contrário. A gente quer brigar com quem está lá no topo, a gente tem que trabalhar quem está na base. Aí sim a coisa vai se transformando. Cindizinha colocou, a gente muda o mundo, né? É com a mudança na mente, né? Ou na gente mesmo também. Né? Como o próprio Gandhi coloca para nós, ele diz assim, né? Seja você a transformação que você deseja para o mundo. Então, na verdade, a transformação começa em nós mesmos. Somos nós os primeiros a serem transformados, já que nós desfrutamos dessa nossa compreensão. Eu não tenho que preocupar com o cara que é corrupto, eu tenho que perguntar assim, eu sou corrupto? Ah, porque aquele médico é um médico estúpido, eu sou uma pessoa estúpida? Ah, porque aquele político é um político interesseiro, eu sou uma pessoa interesseira. Então eu tenho que pegar todas essas imperfeições que eu identifico na sociedade e começar a procurar em mim primeiramente. Então que seja em mim a primeira mudança que eu quero no mundo. E através do meu exemplo, através da minha orientação, quando for possível, eu vou conseguir também transformar as pessoas à minha volta. Que eu seja um exemplo de conduta para aqueles que estão fora desse exemplo. Vamos lá, pessoal, para a gente poder fechar. 980 é a última, eu acho. Não, não é não. Vamos acelerar um pouquinho aqui. 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? Falando dos espíritos assim já mais desenvolvidos, mais elevados, esse laço de simpatia é motivo de felicidade? A gente não precisa falar muito, né? Tem coisa melhor do que a gente fazer uma reunião com os amigos que a gente gosta? Tem coisa melhor do que a gente encontrar com as pessoas que a gente ama? De você falar de coisas gostosas com as pessoas que compartilham das mesmas ideias, de você fazer uma festa convidando só os seus melhores amigos, de você tirar foto, de você colocar no Facebook depois, né, pessoal? De você fazer aquela bagunça toda. Tem lembrança mais gostosa, satisfação mais gostosa do que você compartilhar com as pessoas aquilo que você precisa? Então a gente vê o quê? Que esses laços de simpatia certamente são para esses espíritos mais elevados, como são para nós também. E continua aqui, né? Ó, a união dos espíritos que se simpatizam pelo bem
é para ele um dos maiores gozos, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam, num mundo inteiramente espiritual, as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual. Como em teu mundo, os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem. Aqui coloca um certo prazer, né, porque a gente tem assim, né, aquelas relações de amizades, né, mas que não são ainda aquelas relações profundas, puras, sinceras, aquela coisa toda, né? São assim, a gente tem afinidade, a gente tem amizade e tudo mais, mas não é assim aquela perfeição, né? Já entre os espíritos mais elevados, certamente isso é uma grande satisfação. A afeição pura e sincera que provam, e de que dão e de que são objeto, é motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Então esse estado de plenitude, dessas amizades sinceras e verdadeiras, desses laços de simpatia, isso é algo que a gente vem construindo com as amizades que a gente tem. Tanto que tem uma frase muito bonita que diz assim, né, que os amigos são a família que a gente escolhe. Já as famílias, né, são escolhidas para nós. Quando a gente fala assim, né, se eu pudesse escolher a família perfeita, quem eu escolheria? Eu escolheria esse. Tomara que eles me escolham também, naturalmente, né? Porque às vezes a gente escolhe os amigos perfeitos não escolhem a gente, né? Porque a gente acha que, né, que eles são os perfeitos, né? Mas não só escolhe corintiano, cara. Tá? Você é muito legal, você é muito camarada, mas eu te convido de vez em quando, tá? Mas família de verdade mesmo é só de campeões mundiais, entendeu? Então é assim que a gente funciona. Então a gente vê assim que esse tipo de felicidade que eles sentem é algo que ainda, para nós, ainda é muito instável, porque as nossas amizades, assim, quantos amigos sinceros a gente tem na vida? Quantos amigos sinceros? Eu tenho 1, 2, 3 amigos. Esses espíritos que já atingiram esse grau de elevação, eles vivem famílias felizes. Imagina assim, famílias de melhores amigos. Diferentemente disso tudo, né? Isso já é expiação, Sub-Zero, tá vendo? Ó? Como a gente não está ainda naquela condição de perfeição, você tem prova, você tem expiação, tem castigo, né? Então, você já viu, né? Então, ser palmeirense vai ser castigo, com certeza, né? Pois é, tá vendo? Isso aí, sempre tem a redenção, né, soldado? Essa é a parte boa. Comentário de Kardec, pessoal. O homem goza as primícias dessa felicidade sobre a terra, quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornou indiferentes, pois tudo é amor na natureza. O egoísmo é o que aniquila. Imagina vocês andando numa cidade, na cidade que vocês moram, no bairro que vocês moram, só encontrando os melhores amigos. Você entra numa padaria, o seu melhor amigo está atrás do balcão. Você vai numa farmácia, seu melhor amigo está atrás do balcão. Você vai estacionar o carro, seu melhor amigo está do lado estacionando o carro dele. Você anda num shopping center, só encontrando com seus melhores amigos. Imagina um mundo dessa natureza, onde tudo é felicidade, onde você pode confiar nas pessoas, onde as pessoas confiam em você, onde todo mundo pensaria igual a você. É isso que os espíritos vivem, mas para nós é algo tão fora da nossa realidade, porque a gente tem os nossos melhores amigos em alguns números na agenda do celular. Imagina o seu Facebook com 300, com 500, com 1000 pessoas, todos os seus melhores amigos que você frequenta a casa, que frequentam a sua casa, que dividem com você os seus segredos, que você pode confiar para todo mundo. Imagina que maravilha seria isso. O mundo perfeito não é o mundo perfeito. É um mundo com felicidade sincera. É um mundo em que a gente consegue. Mas mesmo assim, Hermes, quando você coloca assim, era só no cinema, a gente vê aquele mundo perfeito, né? Mas a gente vê que nas galerias de esgoto desse mundo perfeito, tem os rebeldes, porque sabem que aquilo tudo é uma mentira. Nem no cinema isso se torna perfeito, você já reparou? Eles colocam assim uma perfeição, mas sempre tem aquela mancha no filme que não mostra a coisa perfeita como ela é. Porque a gente não consegue pensar nisso de uma forma perfeita. Né? O Otávio colocou, né? É preciso passar por provas de regeneração. Claro, a gente tem que saber aproveitar. Porque o problema não é passar por isso, é saber aproveitar aquilo que a gente está vivendo.
Se a gente souber lidar bem com isso tudo, a gente está construindo esse futuro que nós desejamos. Esse futuro que parece uma utopia, ele vai se tornando cada vez mais real, conforme a gente vai trabalhando para construir isso tudo. Agora, se a gente pensar que isso é apenas um sonho, que isso é apenas uma fantasia, que isso não pertence ao nosso mundo e que a gente nunca vai alcançar, certamente a gente vai continuar ainda vivendo esse tormento todo, né? O Soldado colocou, acho que se uma pessoa tivesse milhares de amigos, ela não conseguiria dar a devida atenção a todas, é muita gente, acho que não seriam amigos de fato. Mas aí, Soldado, entra aquela questão de você, se são amigos sinceros, cada um compreende as suas limitações. Então você tem seu trabalho, o outro tem outro trabalho, você sabe que ele está trabalhando, encontra de vez em quando. Então a gente não. Apesar de que ter melhor amigo todo dia em casa também é um saco, né? Já pensou você chegar ali e ficar. Tá fazendo a tua coisa, tá trabalhando, chega o melhor amigo, você tem que parar de trabalhar para dar atenção pro amigo. Aí você fala, legal, não sei o quê. Aí chega no dia seguinte, você tá trabalhando, o melhor amigo aparece de novo. O melhor amigo também tem que ter o que fazer também, né? Se ele não tiver uma atividade produtiva como nós temos, aí existe uma incompatibilidade. Aí não significa que nós somos tão amigos assim, né? Porque essa amizade se dá pela afinidade de pensamento, pela afinidade de atividades, por aquilo que a gente pode construir, por aquilo que a gente pode auxiliar essa pessoa a construir, né? Mas não haveria tempo suficiente para conhecer, desenvolver uma amizade de milhares de pessoas, né? Pois é, né? Mas só o fato de você chegar assim, encontrar uma pessoa na rua, você está andando assim com as suas coisas, você encontra uma pessoa na rua, dá aquele abraço afetuoso, poxa, que bom te ver, olha, qualquer dia a gente se vê, tá bom, tchau, tchau, acabou. Só que hoje você passa na rua, alguém esbarra em você, você fala, ô palhaço, olha por onde você anda. Amigão isso aí. Olha que mundo estranho esse. 981, vamos só para terminar isso aqui, pessoal. A diferença para o estado futuro do espírito entre aquele que temia a morte e aquele que havia com indiferença e até mesmo com alegria, aqui já é uma questão de ver a morte, né? A diferença para o futuro do espírito, aquele que teme a morte e que via com indiferença e até mesmo com alegria, a resposta: a diferença para o futuro desse espírito pode ser grande. Entretanto, ela em geral se apaga ante as causas que produzem esse medo ou esse desejo. Quem teme ou quem a deseje pode ser impulsionado por sentimentos muito diversos. E são esses sentimentos que vão influir no estado futuro do espírito. É evidente, por exemplo, que aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira se queixa das provas que deve sofrer. Então você pensa, porque a gente fala em pensar no futuro, né? Você já pensou na vida espiritual que você vai ter? Aí todo mundo diz assim, já pensei, né? Mas outros dizem assim, nem penso nisso porque eu morro de medo. Para nós que somos espíritos, a gente pensa assim, olha, eu acho legal, eu vejo lá a gente lê nos livros, né, aquelas estruturas, né, aquelas sociedades estruturadas, aquelas colônias, aquela vida diferente, então a gente pensa, né? Só que muitas vezes a gente pensa na vida futura, mas não pensa na morte. Tem uma frase que diz assim, né, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então a morte para nós, ele é um processo de transformação. Tem pessoas que temem esse processo de transformação, seja por que motivo for, tem que entender. Ou ele teme o desconhecido, ou ele teme o que ele vai ter que enfrentar depois, ou teme porque fica apavorado, porque deve doer, porque não deve, cada um tem ali o seu modo de pensar. O Espiritismo tem esse objetivo de mostrar que para nós essa transformação, embora traga para nós algumas vezes algum sofrimento biológico, até sofrimento moral, dependendo da situação que acontece, né, olá Perfu, dependendo da situação que acontece, traz para nós assim uma continuidade. Essa continuidade para nós é assim, olha, você vai continuar vivo, você vai continuar existindo. A pergunta é como você vai continuar existindo? Para aqueles que desejam, por exemplo, essa continuidade, a pergunta é, é legal que você deseja, mas você deseja tanto por quê? Porque a gente não tem sossego, né?
Se você tem medo, perguntam. Se você não tem medo, perguntam também. Por que você deseja tanto? Ah, porque eu fico vendo ali Nosso Lar, porque fui no cinema, adorei ver aquele Aeróbus, fico vendo todo mundo de branco, é uma maravilha, né? Mas você deseja ir embora tanto por quê? Você não tem coisa para fazer aqui ainda? Ah, mas essa vida é muito sofrida, eu não aguento mais sofrer, porque a minha vida é uma tristeza sem fim. Quer dizer, na verdade ele está querendo ir para um lugar daquele lá, fugindo das responsabilidades que ele tem. Então, na verdade, o estado futuro do espírito depende muito da forma como ele vivenciou aqui a sua experiência terrena. Quanto mais soluções ele consegue desenvolver aqui no mundo terreno, maior tranquilidade, maior liberdade ele vai ter no mundo espiritual. Então, na verdade, quando a gente fala sobre a questão da transformação, cada um lida com um modo muito diferente. Né? O soldado colocou, né, ruim quando a pessoa acha que vai para uma colônia e acaba não indo e sofre como outras pessoas em meio à lama. Exatamente, mas por que ela foi para lá? É a pergunta que os espíritos fazem. Por que ela desejava tanto ir para lá? E por que ela foi para esse outro lugar? Aí a gente começa a perceber que, na verdade, essa lama que ela foi é uma consequência natural da lama que ela vivia aqui antes. Então, na verdade, ir para o mundo espiritual nada mais era do que uma fuga. Não era uma consequência natural daquilo que ela construiu. Ela queria ir embora para um mundo melhor. É mais ou menos o que a gente fala, né? Esse nosso mundo está perdido porque esse mundo não presta, para o mundo que eu quero descer, blá 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 blá. Aí a gente fala assim, tá, você quer sair desse mundo. Você quer ir para onde exatamente? Ah, mas eu quero ir para um mundo que seja muito feliz, um mundo onde as pessoas são muito felizes e tal. Aí eu pergunto, mas as pessoas que moram lá ficariam felizes com a sua presença? Você tem condições de viver entre elas? Porque se você quer ir embora desse mundo aqui, ou porque você é melhor do que todo mundo, ou porque você é muito rebelde. Se você é melhor do que todo mundo, você não pode desprezar tanto assim. Então muitas vezes a gente quer para um mundo melhor sem ter condições de ir. Aquilo que eu falei para vocês, é como se fôssemos chimpanzés em lojas de cristal. Bota lá, quebra tudo, chacoalha, acontece, aí todo mundo vai olhar lá, né? Os espíritos felizes vão olhar para nós e falar assim, o que essa pessoa está fazendo aqui? Esse espírito aqui tem que voltar para o mundo de provas e expiações, ele não é daqui não. Ele é egoísta, ele é agressivo, ele é interesseiro, ele não é sincero, ele não é puro. O que ele está fazendo aqui? Ah, mas é porque ele queria vir para cá. Ainda bem que não tem porta dos fundos no mundo espiritual, né? A gente tem que passar pela portaria mesmo, mostrando o crachá, né? Na vida atual, a reencarnação atual nos mostra como poderá ser a vida seguinte no mundo espiritual. É uma consequência natural. O estado de espírito que você tem é o estado de espírito que você vai levar. E esse estado de espírito vai te colocar em sintonia com outros que têm o mesmo tipo de pensamento e sentimento que a gente. Olha só o que a gente está construindo. Se a gente acha que vai fugir das pessoas que são como a gente, pelo contrário, a gente vai encontrar gente igualzinha. Dudu colocou, né? Será que essa lama não seria a minha consciência doida, sofrida das coisas que fiz? Sim, sim. Né? A gente fala não fala da geografia, a gente fala do estado de perturbação do mundo espiritual, que é uma consequência natural daquilo que você vivencia. Né? Então, na verdade, a gente constrói um ambiente no mundo espiritual muito semelhante ao nosso ambiente terreno, pelo fato de nós termos na nossa mente essas imagens. Só que, na verdade, eu não posso construir um paraíso se dentro... Porque eu não posso fazer de conta assim, eu vou colocar um paraíso, mas dentro de mim eu tenho medo, tenho culpa, tenho viciações. Aquela foto de um paraíso, imagina assim, eu pego na parede do meu quarto e coloco assim aquela imagem bem bonita. Aquele sol, aquela praia, aquela coisa toda. Mas eu sou uma pessoa preguiçosa, suja, meu quarto é uma bagunça. O que vai acontecer com essa paisagem? Em pouco tempo depois as pontas estão desbotando, ela está rasgando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Né? Tomara que não, João, porque se a gente levar o cheque especial, o cartão de crédito para lá, certamente a gente vai ter um lugar bem interessante esperando a gente lá. Viu? Agora que a gente leva é o saldo negativo da consciência, isso a gente leva, não tem jeito. E não adianta a gente querer pegar dinheiro emprestado para poder cobrir. Né? Sub colocou, né? Algumas pessoas não usam o espiritismo como fuga da realidade. Olha, a gente lembra sempre assim que normalmente a gente se aproxima de uma filosofia de acordo com a necessidade que a gente tem. Então, se por acaso a sua realidade é uma realidade muito dolorosa, você busca uma filosofia que possa te dar uma consolação, que possa te dar
uma paz interior, uma tranquilidade, né? E todas as religiões oferecem isso, tá? Mas a diferença é que quando você entra numa filosofia como essa, você começa a encarar a realidade de um modo diferente. Se por acaso você estiver numa filosofia que te traga uma fuga da realidade e continue te alimentando essa sua fuga, é porque essa sua filosofia é falsa. Agora, muita gente se aproxima do espiritismo dizendo assim, olha, eu não aguento mais o mundo, eu tenho que buscar uma coisa nova. Aí a pessoa vai se sentar numa sala de aula, vai ver uma palestra e vai dizer assim, olha, muito bem, vamos entender por que a sua realidade é tumultuada. Por que a sua realidade é tão difícil assim e por que você tem dificuldade para lidar com ela. Aí você começa a voltar para lá. Agora o que nós vemos hoje são religiões tradicionais dizendo assim, venha para cá porque você vai ser salvo, porque você vai para o paraíso, por isso e por aquilo. Na verdade a pessoa está negligenciando uma preciosa oportunidade que ela teve de resolver os problemas que ela tinha, as tantas e tantas pendências que ela carregava para si mesma. Então, na verdade, fuga pode ser buscada em qualquer lugar. A diferença é que quando você vai, por exemplo, para o espiritismo, ele te traz de volta para a realidade. Ele não fica alimentando a sua fuga. Então, fuga você pode ter quando você vai para o computador. Você prefere ficar conversando com seus amigos e pesquisando, e Facebook, jogando e fazendo coisas, do que enfrentar a realidade que você tem. Você pode fuga, por exemplo, quando você sai de casa para poder passear demais. Você passeia mais do que volta para casa. A sua realidade está em casa com os problemas, não está na rua. Você pode fugir, por exemplo, quando você fica o tempo todo assistindo televisão. Fica vendo o tempo todo televisão, porque aí você fica meio hipnotizado ali, você não pensa nos seus problemas. Então, fuga por fuga, você pode encontrar em qualquer lugar, nas drogas, na televisão, num passeio, nas festas, no computador, qualquer lugar. Numa coleção que você tem pessoas que fazem coleções, ficam o tempo todo enfiado num ambiente fechado ali. Se esquece que tem a vida lá fora para cuidar, se esquece que tem os problemas para resolver. Então fuga, na verdade, é uma atitude quando você tem medo de encarar a realidade. Então nós temos as doutrinas filosóficas, nós temos as religiões, nós temos os psicólogos, que têm o puro objetivo, quando bem trabalhados, fazer com que você volte para enfrentar aquilo que você está tentando fugir. Então, certamente no espiritismo tem aqueles que fogem. Sim, tem pessoas que adoram ficar lendo sobre nosso lar, sobre colônias, sobre mundos felizes e coisa e tal, em vez de enfrentar. Só que, na verdade, essas obras devem exatamente fazer isso. Lá você vai encontrar mundo feliz. Só que você vai encontrar mundo feliz se você fizer por merecer. Essa é a realidade que a gente tem que... É isso que a gente aprende colocando os pés no chão. Nassim colocou para nós, bom dia Nassim. Um palestrante certa vez nos disse que se as atitudes boas que fizermos, mas interessados apenas em fugir do umbral, não adiantaria, pois haveria interesse nisso, mas na verdade, tudo que fizermos em nome da caridade é exercitarmos nosso progresso, sem dúvida nenhuma. Na verdade, assim, tudo que você faz de coração, que você faz com amor, aquilo tem bom resultado. Tudo aquilo que você faz pensando demais, calculando demais, na verdade você está se enganando, porque tudo foi voltado por interesse. E a gente lembra sempre, não deixa a mão esquerda fazer o que a direita fez, ou vice-versa, Eu não vou dizer a direita fazer o que a direita faz, a esquerda vê, porque dá a impressão de que a esquerda é culpada, Então os canhotos vão se sentir ofendidos. Mas não deixa uma mão ver o que a outra faz. Quer dizer, se você faz, faça com sinceridade. Se você estuda, estuda com sinceridade. Se você se doa para algum tipo de atividade, faça isso com sinceridade, porque isso virá como consequência natural, essa conquista que você deseja. Não fique fazendo, esperando conquistar. Porque só os aplausos, o reconhecimento, já vai ser a sua paga. Aí você chega no mundo espiritual, poxa, mas eu fiz tanto. Você já fez, mas você já recebeu tudo que tinha que receber. Aqui ninguém te deve nada. Aí ele vai ficar com aquela cara de ué, Ué, eu achei que era assim, então você achou errado. Volta e faz de novo e faz direito dessa vez. Aí vem a autodoação, o amor. O amor é a chave de tudo. Tudo que fizer, faça com amor, é o mais importante de tudo. Aqui para a gente poder fechar agora, 982. É necessário, só para a gente fechar, porque senão não dá certo aqui, estou acabando já, aguenta aí. Porque se eu deixar isso aqui pendente, vai ser só no ano que vem. Porque a próxima quinta-feira agora vai ser o nosso tema livre. Então eu tenho que concluir esse assunto para não ficar pendência, senão a gente deixa o assunto pela metade. É necessário, olha só que pergunta interessante. É necessário
fazer a profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Olha só, quer dizer que você tem que se converter, entre aspas, para o Espiritismo para você garantir a sua vida futura? Pergunta interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Fora do Espiritismo não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Porque só Jesus salva. Porque só não sei o que salva. Então a gente sempre acha que alguém ou alguma coisa vai nos salvar apenas, desde que a gente se dedique de corpo e alma. Porque sangue de Jesus tem poder, como diz aí o jargão. Né? E é um jargão utilizado com tanta naturalidade que acabou se tornando uma futilidade e perdeu o seu verdadeiro sentido. Então é necessário essa profissão de fé, você se declarar espírita, para chegar naquela condição no mundo espiritual? A resposta: se assim fosse, todos os que não creem ou não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Então, quer dizer, não importa a linguagem que você utilize, não importa a roupa que você vista, não importa o livro que você leia, não importa o lugar que você frequente, se você faz o bem, já está feito. É o suficiente. Quer dizer, é só um caminho, soldado. Só tem uma forma de... Se você é ateu, se você é judeu, se você é protestante, se você não é nada, se você faz o bem, acabou. É o amor que resolve tudo. É o bem que você faz que constrói tudo. Chico Xavier, num texto muito interessante, que por acaso hoje de manhã eu acabei encontrando, numa publicação lá no Facebook, quando eu faço aquela revista geral de manhã, tem um livro chamado Inesquecível Chico. Foi escrito pelo Romeu Grini e Gerson Sestini, contando os causos do Chico Xavier. Um capítulo chamado Deserdados sem Religião. Deserdados sem religião. O texto diz assim: o comentário daquela noite versava sobre o aumento do número de pessoas de outros credos e também de materialistas que compareciam às reuniões espíritas. Chico, a respeito, pede licença para externar sua opinião. E ele diz: sobre as religiões, é preciso que as criaturas tenham a semente, o germe de uma crença por dentro, porque aquelas que em nada creem e praticam o mal, ao desencarnar, tornam-se verdadeiros robôs. Elas perdem a memória no além. Tanto negaram a continuidade da vida, que acabam negando-se a si próprias. Neste estado, podem ser dominadas por entidades malfazejas, ficando à mercê delas. Sentindo o efeito de suas palavras, continuou: perguntaram-me, certa ocasião, se tais entidades se incorporam nas sessões, e eu disse: não tem condições. Elas poriam em risco a vida do médium que se propusesse a recebê-las. Depois de significativa pausa, concluiu: volto a lhes dizer, é necessário que tenhamos uma religião para não chegarmos a esse ponto. Então ele mostra para nós assim que, quando se fala em religião, ele fala sobre em se ver como espírito, em ver o mundo espiritual como uma continuidade natural do mundo material. A diferença das religiões está na forma como nós interpretamos o mundo material, o mundo espiritual. Porque algumas religiões trazem algumas imagens alegóricas, porque aprenderam assim. Não fazem por maldade, fazem porque aprenderam dessa forma. A doutrina traz para nós uma visão do mundo espiritual trazida por relatos daqueles que vivem no mundo espiritual, e ainda assim trazem para nós assim muitas dúvidas. Não que, bom, por exemplo, não é a questão de uma colônia espiritual, mas será que a colônia é daquele jeito que falaram? Para outros não é colônia espiritual, é uma outra estrutura, é um outro jeito, é um outro modo de viver. Não importa, o que importa é que você acredite que há alguma coisa depois. Porque se você acreditar que a sua vida termina agora, e você tiver atitudes egoístas, atitudes destrutivas, no mundo espiritual você vai viver assim. Só que muito mais do que isso, como eu coloquei para vocês, não é apenas acreditar no mundo espiritual, mas é saber construir o mundo espiritual que você deseja viver.
Por isso colocou para nós, não é o Espiritismo que salva, não é a igreja que salva, não é batismo que salva, não é livro que salva, não é crença que salva. São atitudes, são essas atitudes que farão a diferença. Então quando a gente fala em penas e gozos futuros, ou seja, desfrutar do mundo espiritual feliz, vai depender exatamente da felicidade que você é capaz de proporcionar aqui nesse mundo que vive hoje, daquilo que nós somos capazes de construir. Apenas isso. Quando a gente entender o verdadeiro sentido, porque o amor hoje é interpretado de um modo muito equivocado. O amor é paixão, o amor é apego, o amor é partidário, eu amo a minha família, mas eu não gosto do vizinho. Quando a gente fala do amor sincero, tomado como prática, como atitude nobre, esse amor são os tijolos que a gente vai colocando naquele caminho que a gente está construindo. São os degraus que a gente está pondo na escada que um dia a gente vai subir. Cada um interpreta como quiser. Mas somente assim a gente vai conseguir alcançar essa plenitude. A gente se transforma por um sentimento e lá no mundo espiritual nós vamos viver esse sentimento de modo intenso. Isso é que é o mais importante. Então, meus amigos, a gente fecha por aqui esse nosso estudo de hoje, né, com o próximo distante, conhecido e desconhecido, né? Necessitado e não necessitado, com todos, incondicionalmente. Kardec então faz aqui um comentário para nós, para encerrarmos. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar ao lhe fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ele apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque somente consideramos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura, e é assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingi-la. Kardec falando sobre isso. Olha que legal. E o detalhe interessante dessa passagem dele é que ele diz assim, que o Espiritismo ajuda a suportar as provas com resignação e paciência, desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura. Ele não fala que o Espiritismo julga o que é certo e o que é errado. Ele apenas te mostra quais são os atos que vão acelerar ou vão retardar a sua felicidade. E é isso que a gente tenta aprender todo o tempo. Pega, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos dos mais nobres. Porque não é Jesus que salva, porque dá a impressão assim que só Jesus salva. Quer dizer que o budista, o muçulmano, ele está deserdado do mundo espiritual. A gente pega Buda, por exemplo, que não era seguidor de Jesus, porque Buda viveu antes dele. Quer dizer que Buda está no umbral até hoje, está lá no purgatório esperando alguma coisa acontecer? Então, na verdade, a gente lembra sempre que pegamos Jesus como referência porque o mundo ocidental teve grande influência do cristianismo, mas mesmo assim nós pegamos os ensinamentos morais. Nós não nos preocupamos, por exemplo, com as instituições que cultuam a imagem de Jesus. São os ensinamentos morais. E se nós pegarmos aquilo que Jesus ensinou e pegarmos, por exemplo, o budismo, o zoroastrismo, a religião islâmica, vão ensinar a mesma coisa, desde que sejam bem interpretadas. Por isso não importa a linguagem que a gente fale. O Espiritismo mesmo tem essa proposta de não querer tirar as pessoas de suas crenças. O Espiritismo tem a proposta de complementar aquilo que as pessoas já vivenciam com suas crenças pessoais. Se você acredita em alguma coisa, continue acreditando. Apenas estude um pouco mais para você aprofundar aquilo que você está aprendendo. Isso por si só já basta para que a sua prática já se torne muito diferente. Essa é a parte importantíssima. Né? O soldado colocou, né, considerando que Jesus foi oriental, embora ele seja um avatar importante no mundo ocidental, sim. Viver no Oriente Médio, quer dizer, no Oriente Médio hoje vivem crenças completamente diferentes. Né? Então, pessoal, fechando por aqui. Né, concluímos então esse nosso capítulo, fechamos então o nosso ano letivo aqui do Livro dos Espíritos, e vamos continuar então somente no dia 15 de janeiro, né, pelo seguinte, vamos só orientar aqui o nosso calendário. Na sexta-feira agora, dia 21, a gente encerra o nosso ano de estudos, a gente entra em recesso na semana do Natal e na semana do Ano Novo, voltando no dia 7 de janeiro. Na semana do dia 7,
de janeiro, de 7 a 11 de janeiro, nós teremos uma semana de temas livres para a gente poder fazer o aquecimento, o retorno às atividades, e a partir do dia 14 a gente retoma, né, o livro dos médiuns, e aí a gente segue adiante. Tá? Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, a gente tem o nosso tema livre, o último tema livre do ano, para a gente concluir aqui as nossas atividades. Tá? Então esse é o andar da nossa carruagem aqui por enquanto. Né, o Francis colocou para nós, né, que Jesus foi um referencial moral, assim como outros líderes de outros segmentos religiosos e outros filosóficos o foram. Né? Tanto é assim que nós temos ali uma série, né, de espíritos que participam da codificação, cada um trazendo a sua experiência pessoal. Né? Eles não vieram aqui para falar de religião, eles vieram falar deles próprios, o entendimento que eles têm sobre tudo isso. E naturalmente acabam sendo influenciados pela presença, pela figura marcante de Jesus em todos os cantos. Né? Porque Jesus, por exemplo, para os muçulmanos, ele é um profeta muito respeitado. Os seus ensinamentos são grandes, são valorizados intensamente, embora Mohammed seja para eles o principal profeta. Né? Então a gente vê que a figura de Jesus ela é influenciada